Por que atualmente está aparecendo tanto o tema discos voadores, contatos com extraterrenos, tanto no cinema como na literatura? Por que o mundo todo fala tanto disso ultimamente? Porque entramos na fase racional. E a fase racional está sendo anunciada pelos habitantes do mundo racional. E para chamar a atenção da humanidade, eles se transformam naquilo que eles querem. Se transformam então em disco voador, para dar a impressão à humanidade que dentro daquele disco existe habitantes e que existe outro mundo com habitantes do mundo racional. Chamando a atenção Da humanidade, chamando a atenção da humanidade. Então, eles se transformam de todos os tamanhos, de todas as cores, de todas as formas, se materializam aqui na Terra, falando com as pessoas como querem. E aí, Jóia? Janeiro. Flora. Trouxe chuva não, né? Às vezes vem flora, brisa e chuva. Aí não tem banda. Ele deixa a chuva lá. E aí, Tolano, joia? Quando é brisa, ela traz só uma brisa, né? Agora tem que ser o sol, ó. Tá, pra nós aqui tá frio. Ah, pra você, pra mim não. Nem pra também não. Pra mim também tá bom. Já tô querendo pegar o café. Ela tá até de toalhinha. Ah, é, estão se abanando aí, ó. Tudo tem benefício, frio, calor, tudo tem benefício. Lapida e dá benefício também. Esse aqui é o mundo da matéria. Nós estamos presos na matéria. Estamos presos. Tá duro de sair daqui. Com calma, chega lá. Seu João, em falar nisso, eu vou me retratar. Vou pedir desculpa pro Carlos Piano, porque ele pediu para me fazer aquela pergunta e eu achei que a pergunta era idiota. Só que não era tão idiota como eu achei que fosse a pergunta. Entendeu? Eu achei, não foi ele. Ele passou a pergunta para mim e eu falei que a pergunta era idiota. Só que a pergunta não era idiota. Então estou me retratando e pedindo desculpa para ele. Tá vendo aí, Viana? Ele soube que você falou que era idiota. Gravou depois que eu vi que eu falei, eu nem pensei no que eu falei. Depois que eu vi que eu falei e saiu no vídeo, aí já era. Por isso que não pode falar nada, viu, Marina? Tem que ficar, ó. Você tá lendo qual, Mário? 243. Ele fala lá da retirada do magnético, só que está muito devagar, porque ele tem que terminar de fazer o trabalho dele. Aí ele fala do desequilíbrio, da falência tanto física, moral e financeira do pensamento, e que a natureza também preparou para chegar a essa fase, a fase racional. O que mais tem lá? Ah, lá tem um monte de coisa, seu João. 10 pra você. 10. 10 pra você. É importante, isso aí é importante. Que vocês não sabem ainda. Não é pra ficar com medo. Ah, eu não sei. Não. Procura lembrar. Se não lembrar, tenta estudar. Estudando, você grava. Não é decorar. É conscientizar. Os assuntos racionais é que levanta. Esses assuntos tá ligado à fase, tá ligado à luz racional, tá ligado a tudo, o universo, tudo.
está ligado. Então quando a gente pergunta para a pessoa, qual livro está lendo? E a pessoa começa a falar o assunto, o gráfico brilha, o gráfico da pessoa. Você vê a energia, a luz racional na pessoa, promovendo coisa. Então tudo é o assunto. Então o assunto racional é energia racional. E energia racional são habitantes do mundo racional. Então é importante. Você não vê que lá no livro Racional Superior fala, o estudo artificial, quanto mais você sabe, mais você sofre. Então o sofrimento prova que você não sabe nada. Racional é diferente. Quanto mais você sabe interpretar, menos você sofre. Porque é a realidade. As palavras racionais não são palavras caducas. Olha, foi 21 eternidades para nos preparar. Para esse momento você está aí titubeando. Não, estude, isso aí é importante. Levanta a bola, procura. Estuda, termina de ler, tenta memorizar. Se não ler, se não memorizar, vai para frente. Que ainda bem que ele repete. Ainda bem, não é? Ah, está muito repetido. Não, ainda bem. Porque são assuntos que você entende, clareia as coisas. Isso aí que levanta a pessoa, é o saber. Desde a obra o pai fala, o saber é que vale. Quando você, cada vez você vai sabendo racionalmente, o que um sabe, todo sabe, racional. Então você tem que saber o que o habitante do mundo racional sabe. Quando você sabe, você se liga a ele. Porque é uma coisa só. Então o saber racional te levanta em silêncio. Procura entender isso aí. E a melhor forma, a forma brilhante de viver é racional. É a forma racional. Se baseia no conhecimento. A cultura racional te dá condições de você agir como um cidadão consciente. Ou uma cidadã consciente. Aí a vida fica boa. E começa a dar tudo certo. Aí você vai vivendo, racional, vivendo na Terra. Racional está ligado a tudo. O que um pensa, todos pensam. E a natureza, ela já é racional. E nós estamos ligados na natureza. Nós estamos ligados à natureza. O mundo racional, ele está aguardando a recuperação de todos nós. Com calma. Com calma. Mas cada um de nós tem nossas dívidas com a natureza. E a natureza cobra. As qualidades pessoais de cada um é diferente. Mas vivendo racionalmente, você encontra Deus. Porque aí entra o universo em desencanto. É o desencanto do universo. Você tem que entender o que é o universo. O que é o universo? É o vácuo e o espaço. Qual a origem do universo? A descida da planície. Então você tem que mapear. Mapeia. Mundo racional, o universo no horizontal e a Terra no horizontal. O mundo racional no horizontal, o universo no vertical. Então você mapeia. Aí você pega as três mecânicas e encaixa aí. Aí você está mapeando o universo. Primeiro você tem que entender o universo, o que é o universo. Aí você vai entender o universo. Você mapeou o universo, dividiu em três. É a mesma coisa, um mecânico. Vou dar um exemplo do mecânico. O mecânico, ele estudou o motor do carro peça por peça. Ele abre o motor do carro, funciona o carro, ele está vendo o funcionamento do carro. Como ele mapeou o motor, ele dividiu o motor em três.
cabeçote, bloco e carta. As peças que vai no carta, as peças que vai no bloco e as peças que vai no cabeçote. E estudou as peças auxiliar, motor de partida, gerador, dínamo, bomba d'água, ar-condicionado, bateria. Então ele estudou tudo isso. Então aquele bom mecânico, ele não se aperta. O carro chega com defeito, ele olha, ele já sabe onde está. Porque ele mapeou o motor todinho. Agora o aprendiz, se esse aprendiz de mecânico estudar igual o motor, igual o mecânico estudou, aí ele vai ficar melhor do que o mecânico, porque ele está aprendendo, está vendo o que o mecânico está fazendo e ainda estuda. Agora, se esse aprendiz não estudar, ele não vai ser um mecânico nunca, porque ele vai ser mais um pica-pau. Chega um carro lá, ele não sabe, um pepino lá, ele não sabe, porque ele vai fazer o que ele aprendeu, aí não dá certo, começa a mexer em coisa que não é. Aí põe mais defeito. Você tem que mapear, assim é nós, é o estudo racional. Você tem que mapear o estudo racional. Aí você sabe o que é do mundo racional, o que é do universo e o que é da Terra. Aí você vai longe. E o racional superior fala tudo explicando isso aí, tudo. Então procure entender, esse é o assunto racional. Procure entender que você vê que não tem complicação. Esse é dali, esse é daqui. Energia racional são habitantes do mundo racional. Qualquer que seja energia racional, materializada em assunto, no espaço fazendo divulgação. For energia racional, você sabe que é da mecânica racional. Mas às vezes está aqui na mecânica material. Então você sabe tudinho. Então é esse saber que levanta a pessoa. É o saber racional, é o estudo. Você mapeia os 1000 livros. Primário, secundário e superior. Aí qualquer assunto, você sabe onde é que está. Não é que você vai decorar, você não vai decorar, você vai estudar. Então qualquer assunto você sabe onde está, porque você mapeou os 1000 livros. Você tem que estudar os 1000 livros. Não adianta ficar só no início e não vai saber nada. Estudou os 1000 livros, o mundo racional está acompanhando. Então você tem que dividir. Divide que você sabe, aí você não se aperta, aí você vê que não tem complicação. Não, ele fala muito da morte. Aí você vai saber. A morte é uma mudança para encontrar o seu verdadeiro estado natural. Mas a última morte, aí leva para o seu estado natural. Os outros é só reformando a matéria. Mas nós chegamos na fase racional. Aqui é daqui, não tem outra não. E nós não podemos perder essa chance. Dia da cultura, seu João. Da cultura? Não, o dia racional. Achamos no livro. Vários estudantes achou. O dia racional é como se fosse o seu aniversário. Tem o maior dia do mundo, dia 30 de dezembro. Que é o dia que nasceu tudo. Seu Manuel, habitante do mundo racional, cultura racional, universo de... Tudo nasceu nesse dia, 30 de dezembro. Mas tem o dia maior do mundo, racional para você. É como se fosse seu aniversário. Dia de ligação sua? E falei, isso não pode falar. Mas nós chegamos a uma conclusão, que é o dia que a cultura racional vai ser universalizada para todo mundo ver, sentir. Não. Isso aí são as coisas racionais. E a consagração. As coisas racionais. Faz parte. O dia racional é para cada um. É o dia da consagração nossa. Não.
Também não. Dá uma dica, seu João. Já dei, ué. Um dia no triunfo nacional, o triunvirato. Começou a esquentar. Então, o triunvirato é o sucesso. É a vitória racional na ligação racional. Esse é o triunvirato. Está na réplica. Tem na réplica, tem no histórico. Eu ia falar, tem uma história. Tem no 58 do histórico. Tem lá no 300 e pouco do histórico também. Então, são dicas que ele dá. É só você ligar uma coisa com a outra. Triunvirato. É o dia da ligação racional na energia racional. É seu sucesso, sua vitória, com a ligação na energia racional. Ô Merina, você está lendo qual livro? 22, história. Fala aí. Com calma, você lembra. E eu li tanta coisa hoje. Fala uma. Uma só, Sim. ele fala sobre estar com o livro na mão e perder tempo com as coisas da matéria. O gráfico já dá uma... É prejuízo perder tempo. Porque o tempo não para. O tempo ele vai passando. Se ficar aí de bobeira, vai tudo para as classes inferiores. Tem pessoa que fala, mas o racional superior sabe que eu não posso ler. Então ele sabe que você vai descer de classe. Porque tudo tá aí, ué. Tá com a faca e o queijo na mão. Mas para quem já leu os 1000 livros, ele continua estudando. Agora você tem que estudar. Porque você tem que lembrar qualquer assunto que ele está falando aqui, tem lá em cima. Você vai entender. Por exemplo, só um exemplo. Quantas perguntas lá na réplica o racional superior fala? Pergunta básica. Se eu perguntar para você, como que foi feita a Lua? Fala aí o que você sabe. A Merina. Isso são perguntas básicas. Então, veja bem, a Lua foi feita das virtudes da planície e da resina que acumulou num corpo carbono do Sol, fez a Lua sem os quartos, no 7º degrau. Então isso aí é a pergunta que ele faz lá na réplica. Quer dizer, são perguntas básicas que você lê lá e nem responde. Ou então quando responde, é como se fosse a primeira vez que você leu no primeiro volume. Quando você está passando pela primeira vez nos 1000, subir nos 1000, é uma coisa, você não vai responder direito aquilo dali. Mas quando você está relendo os 1000, aí sim, você tem que saber, é o saber racional. Então, isso são perguntas básicas, como foi feita a Lua. As virtudes perdidas da planície da resina acumulou num corpo carbônico que o Sol solta e formou a Lua sem os quartos. Isso no 7º degrau. E os quartos da Lua são as virtudes da deformação da água e da terra. Então, isso são perguntas básicas. Quais são as funções da Lua? São 3 funções. A Lua tem 3 funções. Às vezes você não sabe nenhuma, mas são 3. Primeiro, a primeira função da Lua. Ele é um ponteiro que regula as 7 partes, orientando as transformações e as mudanças. Essa é uma função. A outra função da Lua é um aspirador magnético. A Lua aspira tudo que é poluição que só vai para cima. Se não tivesse a Lua, toda essa poluição ia para o mundo racional.
Todo esse material que está na Lua é da Terra. Os cientistas, eles ficam estudando a Lua através de imagem. Ele acha que a Lua é um pedaço da Terra, e não é. O material que está na Lua, sim, é da Terra. A Lua que aspirou. Tudo que poeira, fumaça, pedra que o vulcão joga, a Lua aspira. Se a Lua não aspirasse as pedras que os vulcões jogam, caía tudo na cabeça do povo. Matava o povo. A Lua aspira tudo, ela é um aspirador. E também não deixa passar poluição nenhuma para o mundo racional. Essa é uma das funções da Lua. Terceira função da Lua. A Lua é um relógio que marca a contagem regressiva do fim da matéria. A Lua está indicando que a Terra está se acabando, que está chegando o fim. E o povo não quer nem saber. Ah lá, a Lua, bonita a Lua. E não sabe nem para que foi feita a Lua. Para que foi feita a Lua? Para não deixar poluição nenhuma ir para o mundo racional. A Racional Superior fala isso na réplica. Você vê, ó, são assuntos que estão na réplica, que é a prova da escrituração, e a pessoa passa por cima e nem vê nada. Ah, já li tudo. Não mexo nem com o pé. Mas claro, lê tudo, mas não sabe nada. E estuda, gente. Estuda. Aí você vai ver que esses assuntos dá prova. Quanto mais você sabe, menos você sofre. É diferente do artifício. Quanto mais você estuda, mais você sofre. É o sofrimento mostrando que você não sabe nada. Você sabe tudo, mas não sabe por que pensa, não sabe por que imagina, não sabe porque é um sofredor imortal, sem noção exata de nada. Aí diz que tem consciência. Consciência tem quem se conhece, mas a consciência positiva, que é o assunto racional. Então, cada vez que você vai sabendo desses detalhes, mas sabendo a realidade, você vai ver que vai melhorando tudo. Você vai viver racionalmente. Você vai vivendo racionalmente, você brilha. Agora, você vai viver como um bicho, aí só leva coisa. Bicho só dá coisa um no outro. Então é um estudo. Vai lá, Maria, senão só eu que falo. Seu João, o menino ouviu uma fita do segundo bate-papo do senhor de 2012. O senhor falando que quando o senhor iniciou, o senhor lia, mas o senhor tinha um comportamento não adequado. O que ele quer saber como é que o senhor fez para driblar esse comportamento? Não, primeiro, sempre eu coloquei a cultura racional em primeiro lugar. Sempre. Todo emprego que eu ia arranjar, já chegava na firma e já falava, olha, eu estudo à noite. Mas não falava o quê. Aí ele até elogiava, tem que estudar mesmo. Aí ele via que já estava de idade e estudando, beleza, me dava a maior bola, né? Aí tá bom. Aí você ia trabalhando, 6 horas. Se pegava um serviço, dava conta que eu entendia, que eu estudei mecânica muito. Entendia tudo, fazia. Tudo que era pepino, que os outros não resolviam, eles mandavam para mim, eu resolvia. Mas resolvia com rápido, porque eu sabia. E depois ficava segurando até a hora de 6 horas. Quando dava 6 horas, eu soltava o carro, tá tudo bom, tá certo. E ia embora, senão ele queria me segurar mais ainda. Ia para casa estudar. Chegava em casa, tomava banho e ia ler. E assim sempre eu coloquei a cultura racional. Quando chegava no final do ano, eu digo, isso era a minha lapidação. Porque ele dizia, aí aumenta, a oficina aumenta. E eu trabalhava em concessionária. Aumentava o serviço e todos os mecânicos tinham que fazer hora extra. Eu digo, não vou deixar meu estudo por nada. 6 horas já estava lavando as mãos, hein? 5 para 6 já estava lá no banheiro lavando as mãos. Chegava o chefe da oficina. Rapaz, tem um carro aí, você tem que arrumar.
Eu digo, 6 horas eu tenho que ir para a escola, tenho que estudar. Aí ele dizia, mas você não está de férias ainda? Eu digo, eu fiquei de recuperação. Aí ele, mas rapaz, você é burro. Aí, pois é. Mas tem que... Não posso falar, não posso faltar. Aí ele ficava assim, ele era o chefe da oficina. Aí ele ia lá e falava pro gerente. Mas quando ele ia lá falando do gerente, eu já estava, ó, estava longe. No outro dia era o chamado de atenção. Você tem que fazer hora extra, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas quando eu entrei aqui, eu falei para vocês. Eu estudo à noite, eu não quero pagar. Aí como ele via que eu era um bom mecânico, fazia tudo certinho, então só ficava nisso mesmo. Então sempre eu coloquei a cultura racional em primeiro lugar. Mas lapidava, porque era a vida da lapidação. Chegava em casa um punhado de fio para criar. Lapidação, Lenício não lia. Já vai ler esse livro. Aumentava a televisão para assistir novela, eu ficava, baixa aí. Uma vez eu dei um murro na televisão, que depois fui arrumar a televisão. Eu dei um murro no seu radinho. Porque eu falava para ela, baixa aí, baixa. E aí ela baixava, mas daqui a pouco tava lá. Aí atrapalhava lendo, eu ficava na cozinha lendo, mas você escutava tudo. Aí eu fechava a porta, baixava, mas o troço ficava moendo na cabeça. Quer dizer, era uma lapidação. Então era assim, essa lapidação, mas sempre coloquei a cultura racional e o estudo na frente. Como que a gente faz para se livrar das lapidações quando a gente está lendo, João? Porque é complicado. Você começa a ler, tá? Você começa a prestar atenção, tá bonitinho. Daqui a pouco, quando você vai ver, você já está viajando. Aí você põe o dedo aqui, pera aí. Aí começa de novo. Ainda bem que ele repete. Aí você vai. Aí de novo. É a luta para desenvolver o raciocínio por causa o pensamento está fraco. Ninguém nem está pensando mais, mas é só transmissão de bicho. Os bichos ele faz isso, eles ficam treinando como tirar você da leitura. Se eu podia pegar meus bichos, pôr tudo aqui encadeando. Eu não posso tirar a lapidação de ninguém. Ah, mas você podia aprender um pouco. Então, aí você tem que dar a seu jeito, vale? Então essa luta, esse esforço seu para estudar, isso aí tudo vai valer, depois você vai ver que tudo valeu a pena. Esse estudo racional. É só atrapalhação, nós estamos em condições de entender, mas tem um monte de bicho que atrapalha. Por isso você tem que entender, você mapeando, você sabe quem é que está te perturbando. Você conhece os habitantes do espaço, os habitantes do vácuo. Aí, aproveitando que o senhor falou do espaço, do vácuo, eu não esqueci o celular, esqueci essa pergunta, mas o menino está pedindo para o senhor explicar sobre os orixás do vácuo. Do vácuo não, do espaço. É, dessas entidades. Então, isso aí é tudo do espaço. O vácuo só tem várias divisões, mas tudo é energia. Energia não precisa de nada. Energia tem um poder extraordinário de independência, é energia. Todos os habitantes do vácuo são energia. São habitantes do mundo racional. Não, são habitantes do mundo racional que ficou aí. Perdeu algumas virtudes e ficou por aí. Não se extinguiu. Já os habitantes do espaço, sim. São nossos acompanhantes, são Exus, são orixás. É esses daí. São guias, são caboclos, esses daí. Esses são os habitantes do espaço. E os habitantes do vácuo é acima do Sol. Então são seres de energia. Por exemplo, o pai ele explicou ali, o astral superior, o astral inferior. Os habitantes do astral inferior são habitantes do mundo racional. Ele perdeu todas as virtudes, mas não se extinguiram em cima da planície nem em cima da resenha. Então ele ficou acima do Sol. Eles são os habitantes do astral inferior. Eles são habitantes do mundo racional.
As virtudes dele formou o campo astral inferior. As virtudes dele. As virtudes dele formou o campo do astral inferior. Então esse habitante, ele está acima do Sol. Esse. Mas o campo pegou um pouco acima do Sol e abaixo do Sol. Mas só o campo, feito pelas virtudes desse. Aí formou o campo do astral inferior. Aí ficou uma parte. Se você contar de cima para baixo, mas de cima assim, do Sol para baixo. Aí tem o astral inferior, que é energia elétrica, e a magnética, que é o espaço. Então esses dois ficou aqui. Mas esses habitantes, ele fica acima do Sol, eles são habitantes do mundo racional. Agora as virtudes dele que formou o campo. Aí ficou, você pegando no primeiro volume, olhando lá, o astral inferior, ele está abaixo do Sol. Aí tem o astral inferior, aí tem os habitantes que chamamos de espírito também. A parte magnética e a parte elétrica, mas abaixo do Sol. Então essa parte abaixo do Sol é só uma parte do campo do astral inferior. Então a outra parte fica acima do Sol. A outra parte do campo do astral inferior. É onde estão os habitantes do mundo racional que perdeu todas as virtudes, mas não se extinguiram. Que o racional superior fala que como uma bateria de carga. Perdeu toda a carga, ficou só as placas. As placas são ele. A carga é a força da bateria. São virtudes. E essas virtudes são vidas essenciais. Agora acima, bem mais acima dele, aí tem várias divisões também. Tudo são habitantes do mundo racional que ficou. Para não complicar, o racional superior fala astral superior, astral inferior. E a Terra. Agora os habitantes do astral Terra, que apresenta aí, que toma conta hoje como se fosse espiritismo, não é o espiritismo, é o magnetismo. Esses são a evolução da matéria. Esse apareceu depois. Esse é a transformação do ser humano. Aquele ser humano que desce de classe, primeiro vai para o astral Terra, para depois descer a virar bicho mesmo. Então é esse. E esses essenciais, seu João? Essência. É. São vidas essenciais, porque tudo é vida. Porque tudo existe. Você vai enxergar tudo isso aí. Tudo isso aí é vida. Tudo isso aí tem uma força extraordinária. Mas são essenciais do mundo racional. Virtude dos irracionais. Então estão acima do Sol. Acima do Sol. Abaixo do Sol é aqui. Por exemplo, lá na Bahia tem uma praça lá que tem vários orixás, né, Denise? Aquela praça tem a lagoa e tem os orixás. Cada orixá daqui tem um nome, uma representação. Imagem? A imagem. Aí eu pergunto para o senhor, aqueles orixás são aqui de baixo ou é do espaço? São habitantes do espaço. Aquela entidade que é o habitante do espaço transmitiu para alguém, faz aí um desenho. A pessoa faz. Agora faz uma estátua igual do desenho. Aí fala, transmite para a pessoa, esse sou eu. Mas isso aí é uma forma que ele tomou para a pessoa imaginar, fez aquela forma. Um bicho de chifre de rabo, um demônio. Isso aí são formas que eles tomam, mas a forma deles são diferentes. Ele tomou aquela forma para a pessoa desenhar. Aí a pessoa imaginou vendo ele. Lógico que quem fez isso aí tinha canal aberto. Aí fez aquela imagem e depois fez uma estátua, uma imagem mesmo de estátua. Aí tá lá, todo mundo chega lá. Nossa, olha lá. Aquela estátua, outro se benza. Mas isso aí não vai sair dali. É igual um trabalho de mato. Você vai passando assim, você vê um trabalho com uma galinha, com uma vela acesa, com um negócio. Você fica até com medo de passar. Não, é só pedir licença. Dá licença, vai embora. Quem te escutou, escutou. Então você respeitou. Porque
porque a entidade está lá olhando. Aí você chega, vamos supor, chega um mendigo lá com fome, come tudo, não acontece nada. Porque ali não vai acontecer mesmo nada. Ali é uma comida. Agora, se chegar uma pessoa aí e chutar aí e desrespeitar, aí não. Aí aquela entidade vai lapidar aquela pessoa. O espaço, quem veio do espaço, é Exu, só Exu? O espaço, sim. Não, tem o Exu, tem mais coisa. Tem fluido, tem essência. No espaço que é abaixo do sol. Que é abaixo do sol, tudo abaixo do sol. Mas aqueles Exus grandões só parecendo... É tudo aqui da terra, que ele fica alto, eles voam, senta de novo, anda, tudo aqui. É da terra, do espaço e terra, igual passarinho. Passarinho não voa, depois senta na terra, voa, senta na água, assim são eles. Aqueles grandão. Mas eles tudo foi gente. Tudo já foi gente. Tudo isso aí já foi gente. São os habitantes do astral terra. Aí você tem que saber quem é o chefão, quem é Exu. Eles não têm sexo. É um ser só. Eles não têm sexo. Ele acompanha a pessoa, se for um aparelho feminino, aí ele vai sempre levar como se fosse uma coisa feminina. E se for um homem, e assim vai. E às vezes ele quer lapidar a criança. Por exemplo, seu João, todos nós temos acompanhante. Tem sempre um que se destaca, mais do que os outros. É o da linha de frente, o primeiro. É? O primeiro é o da linha de frente. Antigamente tinha aquele que ficava da linha de frente, mas com 21 anos todos debandavam. Aí o aparelho estava bem lapidado, entendendo as coisas, ficava fácil. Aí tocava para frente, tinha muita coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Tem uns da linha de frente, fica até quando a pessoa morre, então quando eles morrem. Tem aquele primeiro, quem escolhe são os acompanhantes dos pais da criança. Eles escolhem. Escolhe um, aquele Exu é tudo pequenininho, eles pegam os pequenininhos. Aí vai crescer junto com a criança. Vai para a escola junto com a criança, vai aprender tudo para as crianças, brinca com as crianças. Aí depois de um certo ponto, o canalzinho da criança fecha. Aí não vê mais o amiguinho. Aí depois ele fica só sentindo. Aí quando a criança já está na fase adulta, aí sim. Aí reabre. Então funciona assim também. E tem aquele que fica só ali e depois não abre mais. Então cada um é diferente, de acordo com a natureza. Cada um de nós tem nossas dívidas. E a natureza cobra. Ela cobra porque ela também é sofredora. Tem hora que ela... Faz parte do mundo dela. É? E a gente faz parte desse mundo. Sofrimento. Então na verdade nós estamos presos na matéria. Seu João, mas é verdade que tem mais habilidade no espaço do que aqui na Terra? Tem bastante, tem muita, mas quando está muito, a natureza dá um terremoto cosmológico. Metade foi pro pau. Não, no espaço, estou falando do espaço. Né? Aí dali vai descer de classe. Aí vai virar bicho, cachorro, gato. Já Não. desce de lá. É. Aí uma gata lá tem 10 filhos. Já nasce 10. Aí lapida quem tá criando a gata. Porque deu uma... Vamos castar a gata. Vamos não sei o que. Aí é a lapidação de quem cria esses bichos. Coitadinho os bichos. Olha lá. Não vou deixar não. Vou ficar criando. Aí vai criando. Daqui a pouco vai arranjando mais. Daqui a pouco você fica doido com tudo. Um cachorro, a cachorra pariu, deu 10 filhotinhos. E quem põe comida para cachorro? A vizinhança. A dele põe comida lá para ela todo dia, ração. Eu falei, desse padre que estava cuidando dessa cachorra. Porque os donos da cachorra, a cachorra do bicheiro, os donos da cachorra não ficam com a cachorra. Aí tiveram que chamar a ONG e levar os cachorrinhos. A cachorra ficou lá, a cachorra lapida a vizinha. Quando é pequenininho.
já leva tudo, não deixa nenhum. Mas a cachorra no dia estava para levar tudo junto com os pequenos. A mãe não ia. Aí vai dizer, não, deixa crescer mais um pouquinho para ir mamando. Aí vai, não sei o que, daqui a pouco os cachorrinhos começam a brincar, aí começa a se apegar, tá bonitinho, não sei o que, aí daqui a pouco não tem como se livrar. Aí se você abandonar, você vai presa. Não, pois é, mas a cachorra não é dela não, mas ela que mais cuida da cachorra do que o dono da cachorra. Tudo isso você tem que saber, cada um tem aquilo que fez por onde merecer. Eu falei pra ela, vê, você para de ficar cuidando dessa cachorra que nem é sua. Então, quando você entende tudo isso aí, você não lapida. Você tá lendo qual? Amarelinho? Fala aí qualquer coisa. Tem videntes que tem a proteção do astral superior, né? É mais ou menos assim, né? E tem uns que tem a proteção do astral péreo, que não deixa de ser um pequeno tesouro, que ele fala assim, né? E um monte de coisa. Então, nesse livro ele fala assim: a vida só vai ser boa quando for racional. Amarelinho. Racional, esse livro é racional. Como ele é o primeiro, né, racional, para aqueles pessoal entender assim, seja racional, usa a razão. Naquela época, usa a razão, então vamos ser racional. Mas não é isso que ele está falando. Mas quando você lê, naquela época que lia, agora não, porque você pega o primeiro volume, você só vai ler esse daí quando terminar os 1000, né? Mas você procura, porque esse livro ele é importante. Quer dizer, todos eles são importantes. Aí você começa a entender, por exemplo, mundo racional, depois você lê os 1000. Mundo racional, energia racional e a natureza. Mundo racional está ligado aqui, um racional superior. Aonde você vai, você vê o racional superior. Porque ele é o dono do universo. Você sempre liga mundo racional com o racional superior. Você separa ele de tudo. Energia racional, habitante do mundo racional. Apareceu um corpo de energia, um habitante do mundo racional. Há uma luz racional, habitante do mundo racional. Há os assuntos do livro Universo Desencanto, habitante do mundo racional. Porque a energia racional está transformada em várias tarefas. Por isso tudo que você faz racionalmente, você se liga a ela. E a natureza, a vida que fez a sua vida e todas as vidas. Você tem que conhecer a natureza. Quem é a natureza? A vida que fez sua vida e todas as vidas. Quem fez a natureza? É de origem racional. Foi a transformação da planície. De onde que a planície veio? Do mundo racional. O que é a planície? Uma massa cósmica pura, limpa e perfeita. O que é massa cósmica? Uma concentração de pureza. O que é pureza? Só quando você estiver no mundo racional. A mesma coisa habitante do mundo racional, progredindo em cima da planície, a racional superior chamava a atenção, sai daí que essa parte não está pronta. E eles continuavam. O início do mundo. Como que foi o princípio desse mundo? Um instante, habitante do mundo racional, progredindo na parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. A racional superior chamava a atenção e eles continuavam. Por que eles continuavam? Porque eles achavam que ia dar certo. E por que eles achavam que ia dar certo? Porque eles não conheciam outra coisa a não ser pureza. Eles só conheciam o que é pureza, não sabiam o que era deformação. Aí o racional superior, sai daí que você vai sofrer. Não sabia o que é sofrimento, ficava. Sai daí que você vai se deformar. Não sabia o que era, ficava. Só quem sabe o que é deformação é quem está na deformação. Hoje você sabe o que é deformação, mas você não sabe o que é pureza, porque você não está no mundo racional. Naquela época eles eram puros, mas não sabiam o que era deformação. Como hoje eles sabem, porque estão aqui, hoje eles sabem o que é deformação.
Tem uma coisa importante nesse livro que Lilica está lendo, que lá fala. Quando a obra estiver pronta, percorreu os 4 cantos do mundo. Quando começar. Eu não sei na íntegra, né, seu João? Mas eu lembro do assunto. Não, eu sei. Quando começar os anúncios itinerantes, aí vai ser uma correria. Vai ser um Deus nos acuda. Cada um apavorado querendo aquele livro. Cadê aquele livro? Ah, mas você tem que pegar o primeiro. Não me dá qualquer um aí. Não. Aí você vai lapidar a pessoa. Você tem que pegar o primeiro. Eu falo, tira cheques. Primeiro lá. No 243 tem um assunto lá legal também, que o senhor podia explicar. Ele fala assim, já estaria 49 anos a fase racional, já é o tempo suficiente da levitação. Pode explicar? Ali ele está dando um chamado de atenção. Esse conhecimento já está há 49 anos. E vocês aí estão aí pisando na bola. Se vocês estivessem estudando, já estava levitando. Já estava aí fazendo as coisas. Mas de qual Quando ele estava ditando esse livro. Pois é, mas e aí? Já tem 49 anos, ninguém está levitando. Tem mais de 49. O senhor já vai fazer quantos anos? Agora existe pelique aí. Mas não pode nem apontar. É uma medida de tempo que o racional superior está dando. Um exemplo, 49 anos é o tempo suficiente para a pessoa levitar. Um exemplo, Juarez começou a lei em 1979. Daí 49 anos, se ele for caprichoso com a leitura dele diária, ele vai estar pronto para levitar. Tá. Entendeu? Eu entendi, mas Juarez não foi caprichoso. Eu quero saber o senhor. Ei, mas eu não posso explicar Porque isso. o senhor fala tanto que a gente levitar é fácil, levitar é fácil. Demais da conta. Só levantar o braço. Levante seu braço aí. Meu braço? Aqui. Mas não tá levitando. Aí que tá, porque eu não sei. Aqui eu tô vendo que tá com desodorante vencido. Ah, tá bom, seu João. Tá bom. Magna, tá chegando. Oi? Tá chegando. Tá chegando. Tá bom. Ei, Magna. Nada de dor de cabeça, Magna. Qualquer coisa dá dor de cabeça no ser humano. Ó, tem dor de cabeça que vem dos dedos do pé. Quando você olhar para o ser humano, você tem que mapear o ser humano. Cabeça, tronco e membro. Qual as peças que estão na sua cabeça? Os olhos, nariz, cérebro. Qual as peças que estão no seu tronco? Pulmão, coração, intestino, fígado. Qual as peças que estão nos membros? Fala aí. Eu vou lá saber, seu João.
Fala aí, acaba de falar. Braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, chulé. Chulé já morreu. Chulé já transformou. Então você vê o corpo humano, é assim. Então quando você tiver uma dor de cabeça, não esquenta a cabeça. Porque a cabeça dói, tem vários motivos. Tem dor de cabeça do dedo do pé, da mão, do tronco, dos olhos. Quer dizer, tudo sem gravidade. E tem a dor de cabeça que é a transmissão de Exu também. Também tem. E tem a dor de cabeça de coisa ruim. Ai, pois é, eu tive dor de cabeça de coisa ruim. Porque a minha irmã veio e me xingou, entendeu? E eu xinguei ela. Magno, nós estamos falando do ser humano. Pois é, e eu te falando das lapidações de eleição, entendeu? Porque eu coloco eles ficam lá revoltados comigo. Magno, não esquenta a cabeça com isso. Isso passa. Não esquenta a cabeça com isso. Isso passa. Não esquenta não. Eu só bloqueei. Aí você vai arranjar briga, né? Né, Sampaio? Sampaio, qual livro você está lendo? Qual, Sampaio? Hoje eu posso dizer que, no nome de Deus, eu cheguei no fim dos meus dias. Aí já estou iniciando o amarelão. Beleza. Aí está. Você está no amarelinho? Pequenininho. Pois é, amarelinho. Esse é o primeiro dele. É como o pai diz no 924. Deus é só alegria, Deus não é tristeza. Então ele tem que partir por esse princípio. Já falou tudo. Deus está em todo lugar. O universo em desencanto está Deus. A palavra universo em desencanto impressiona de primeira vista. Na primeira vista já impressiona. Mas você vai ver que essa palavra simples é a solução da humanidade. Deus está nela. Lá no 256, o racional superior fala: quem conhece Deus é quem conhece o universo. Para conhecer Deus tem que conhecer o universo. Está lá no 256. Quer dizer, são coisas importantes que a pessoa passa lá, lê, e depois esquece. Não estudou. Porque se estudar, você fica consciente. Estudar é conscientizar. Ler é uma coisa, estudar é outra. Você lê, termina de ler, você não sabe o que leu. Estudar não, você tem que estudar. É importante estudar e repetição, que o racional superior fala. Você vale que ele faz um monte de trocado de palavra para explicar a mesma coisa, mas com trocado de palavra. Até você entender aquilo dali. Quando você está lendo pela primeira vez, tudo bem. Mas quando você está lendo pela segunda vez, é para você entender mesmo. Aí quando você entende aquele assunto, faria muita coisa. Muita coisa. Pegando aquele gancho, para que foi feita a Lua? Para não deixar poluição nenhuma ir para o mundo racional. O pai fala isso aí na réplica. Ó, vocês nem sabem, né? Está na réplica. Ele fala aqui, para fazer o censo geográfico racional. Quer dizer, antes de tudo isso aqui acontecer, ele fez o projeto de vida. Antes de isso aqui acontecer, o racional superior já fez um projeto de vida.
Está lá na réplica, no segundo da réplica que ele fala isso aí. Ele fala que foi uma forma trabalhosa. Deu trabalho para ele. E ele fala que está lá um astro para não deixar poluição nenhuma vir para o mundo racional. Que astro que é esse? A Lua. A Lua é um aspirador magnético. O que forma as estrelas? Não é a poluição, a poluição que sobe também, que é a Lua, que passa pela Lua? Então as virtudes da deformação formam esse grupo de estrelas, esse último, né? As estrelas de hoje, tudo é feito pelas virtudes da deformação da água e da terra. Que vai para a Lua, faz os quartos da Lua e as que passam lá no fundo formam as estrelas. Agora o primeiro grupo de estrelas, que é o Cruzeiro do Sul, que está envolvido o Cruzeiro do Sul, foram feitos pelas virtudes da planície e da resina. É outra coisa. Pode falar. Então, mas se essa parte passa pela Lua e forma as estrelas... Lá no fundo. Então, mas aí não tem outras coisas que a Lua não deixa... A Lua deixa passar, porque não vai... Não, mas isso aí só vai até lá. Estou falando de poluição. Poluição, coisa podre. Coisa da matéria mesmo. Essas coisas. Às vezes os cientistas verificam lá, ele vê um monte de farelo, tipo um farelo, tipo uma farofa, mas de pedra. É a Lua que está aspirando. Aí ele fala, meteoro, olha lá, meteoro, bate foto daquele meteoro. Quem jogou essas pedras para cima? O vulcão. O vulcão, na espirração dele, ele jogou isso aí para cima, a Lua está aspirando. Ele fala lá, meteoro, aí bate foto, manda para a Terra, um monte de meteoro feito de gás, de rocha, e o caralho de asa. E não é nada disso. João, Fala, peraí. tem aquela passagem que fala no livro... Peraí, que ele deixa ela falar aqui. Tem duas coisas. Primeira, eu li lá a parte que fala do alfabeto astrológico. Que fala, né, que uma pessoa rica que tem o filho, mas na palma da mão, essa criança ia ter que ser, por exemplo, carpinteiro. Mas como ele era de família rica, que tinha dinheiro, os pais não aceitavam isso. Queria que o senhor explicasse isso aí um pouco, se isso ainda ocorre hoje. Não, porque hoje a fase é racional. Você vê que o racional superior nem explica isso aqui. Ele só fala assim, o júbilo nasceu direito. Quer dizer, você nasceu com toda a felicidade. O júbilo é felicidade. Você nasceu com toda a felicidade, alegria. Por quê? Porque você tem o raciocínio, que é um habitante do mundo racional, e você tem na palma da mão toda a sua trajetória. Aí ele fala, mas como você não entende, se perde nessas chakras. Nessa o quê? Chakras. 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 Então você se perde, por quê? Porque você olha para a palma da mão e não sabe. Ah, esse risquinho é porque a mão faz assim, fica o risquinho. Não é. Tudo isso aqui tem seu significado, cada risquinho desse. Quando a pessoa dá sal, você olha para a palma da mão da pessoa, você já sabe da pessoa, você não precisa nem perguntar. Então, mas na época, aqueles olhavam para a palma da mão, eles sabiam, porque na época era o alfabeto astrológico. Mas esse da natureza. Não é aquele primeiro. O primeiro não é a vida da matéria. O primeiro você olhava para a palma da mão e eles falavam que não era para mexer na matéria. Você tinha que seguir a risca aqui, porque você nasceu aqui. Então você tinha que passar por aquela lapidação, porque a vida era longa. Mas você ia se guiando por aqui. E quando chegasse no final de sua vida, se transformava, voltava ao seu estado natural de planície racional. E o raciocínio, que é o habitante do mundo racional. Então tudo estava aqui. Aquele primeiro alfabeto astrológico. Isso aqui é do astral superior, primeiro. Agora esse daqui que nós temos aqui, esse é da natureza. Quem fez foi a natureza.
Mas só a vida da matéria, só no Rosário da Vida, isso aqui é do Rosário da Vida. Foi esse que ele fala, que ao olhar para a palma da mão, o filho, ele era rico, queria que o filho se formasse na universidade, fosse um doutor, mas na palma da mão do filho falava que ele ia ser um cortador de lenha, viver na roça. Se ele fosse viver na roça, ele ia viver feliz, não ia esquentar a cabeça com ninguém, ia lapidar só aquelas coisinhas da roça, que a lapidação. Não ia chegar ao caos. Mas aí o pai, não, eu tenho dinheiro, eu vou formar você vai entrar na faculdade. Aí o cara entrava na faculdade, lapidava, aprendia. Aí quando ele já estava pronto, formava, recebia o diploma. Agora você vai trabalhar. O primeiro emprego ele começava a trabalhar, na profissão que ele pegou na faculdade, aí começava a ganhar uns tostãozinhos, porque a natureza favorecia, mas para ele voltar para cá. Aí ele vai lá, comprava um sítio, ia trabalhar lá e largava o pai lá chupando o dedo. Então quando estava na palma da mão, não tinha jeito que a pessoa ia sempre voltar para ele. Ia ser aquilo que nasceu. Tinha os motivos feitos pela natureza, aí tirava a pessoa dali e coisa. Quando a pessoa imaginava, pensava, aí vinha o pensamento, olha, agora com esse dinheiro você compra uma fazenda, você vai criar boi, você vai fazer isso. Aí ele vivia feliz. E o pai, por aqui com ele. Formei esse danado e ele agora está aí. É uma outra pergunta. Eu não sei nem se eu vou saber fazer essa pergunta do jeito que... Uma pessoa, não precisa ser nem estudante, uma pessoa que tem problemas mesmo, que vê campo invisível, a pessoa é totalmente perturbada. Essa pessoa, ela tem uma dívida espiritual com a natureza? Não é espiritual não, ela tem canal aberto. Mas é porque tem gente que vai ser, como que fala, tem gente que eles internam e a pessoa sofre. Então, aí tem aquela lapidação por os pais não se conhecerem. Aí interna a pessoa, toma remédio, e a pessoa sempre lapidando daquele jeito. Aí está pagando aquela dívida com a natureza. Quando paga, a pessoa melhora, passa um tempo bom, né? Quer até casar. Aí depois começa a perturbar de novo, porque tem canal aberto. Aí vai dar continuidade da cobrança. Mas isso quem não se conhece. Quem conhece tem outro rumo. Fala aí. Eu? O livro? Qual a pergunta que eu estava pensando? Fala aí a pergunta. Você tinha o último assunto que a gente falou da glândula pineal, que entrar um pouco mais nesse assunto. Por exemplo, o senhor falou que acertar e raciocinar. Às vezes a gente raciocina, certo? Os estudantes. Então, nesse momento, a glândula entra em ação. Sim. Ela tem um livre-arbítrio para, se ela quiser entrar em funcionamento, ela pode. Ela só está respeitando o tempo? Sim. A glândula pineal, como você leu os 1000, ela já foi desenvolvida. O que é o desenvolvimento do raciocínio? É a desmaterialização do habitante com o aparelho vivo. E o que é o desenvolvimento do raciocínio para o aparelho, que é a pessoa? É o aumento da capacidade para você fazer as coisas, através da glândula pineal. Então esse raciocínio já está desmaterializado, ele já está desenvolvido, que é o raciocínio. A glândula pineal é a máquina. Aí ela está em funcionamento só interno, para você, só interno. Sutilmente vem aquelas orientação da máquina do seu raciocínio, da máquina, da glândula pineal. Fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Aí você faz. É uma coisa espontânea, verdadeira. Você não fica pensando para fazer. Você faz e deu certo. Então, é a grana. Agora, quando você fica pensando para fazer, aí é pensamento fraco. E o pensamento está fraco. O Racional Superior fala assim que quem sabe o que é o pensamento e a imaginação não quer mais pensar, quer somente raciocinar.
Aí eu fico tipo assim, como se dependesse de mim, né? Eu realmente não quero pensar. Mas o que eu posso fazer para poder... Ó, você já raciocinou, porque não depende de você. Você acertou. Depende assim, por causa do estudo. Se você lê todo dia, você está se ligando à energia racional através da leitura. Você está se ligando. Aí sim, você só vai parar de ler o dia que você imunizar. O dia que você não imunizar, enquanto você não imunizar, você tem que ler todo dia. Nem que ler pouco. Depois vai diminuindo, porque você vai vendo as coisas racionais. Aí vai diminuindo. Aí quando você pega o livro para ler, você entende tudo. Você entende tudo. O racional superior está falando, você já sabe lá na frente. Você já sabe a complementação daquilo que ele está falando lá na frente. Por quê? Porque você mapeou os 1000 livros. Aí você vai lendo, você entende tudo, você vai lendo devagarzinho. Aí você vai devagarzinho, lendo. Aí nesse devagarzinho você termina o livro. A primeira coisa que vai acontecer agora, recente, você falou que a gente já está na praia, né? Antes era festa, agora a gente já chegou na praia. É abrir evidência, mas não imunizar. Ou a gente já vai então, acontecer. Ali, esse que está na praia é outro assunto para você entender. Nós estamos na praia, você não vai nadar e morrer na praia. Você chegou na praia, agora o que você tem que fazer? Tira toda a roupa molhada, espreme e veste de novo. E bola para frente. Porque você não está pronto ainda. Você só chegou na praia. Quer dizer, as piores coisas você já passou. Você nadou, tubarão atrás de você querendo te comer. E assim, você chegou na praia. Só que você chegou na praia deserto, não tem ninguém. Aí você tem que andar. Isso é uma situação para você entender o que nós não podemos sofrer as consequências da precipitação. Querer parar, não vou mais ler esse livro, culpar a cultura, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Agora, em termos de festa, olha, o salão já está até aberto, com as luzes todas acesas. Esse é em termos de festa lá, Magna, daquele assunto. Nem ela está entendendo. Fala o que você queria saber. Eu queria saber o seguinte, naquela parte dos livrinhos dos fininhos, ele fala assim, a natureza levou 1000 anos para desenvolver um. Explica aí quem que é esse um. O raciocínio de São Francisco de Assis. Os bichos transmitem na cabeça da pessoa. Seu Manuel. Não é seu Manuel. Seu Manuel já veio do mundo racional com raciocínio desenvolvido. Aí você fica, mas quem é ele? Nem a mãe do seu Manuel, né? Não. O raciocínio São Francisco de Assis. Aí você vai saber. Não, é porque saiu essa dúvida. Mas isso é a natureza que está falando. Ele fala da natureza. Mas qual é o trânsito para desenvolver o raciocínio? Estudar a cultura racional. Só volta para o mundo racional se desenvolver o raciocínio. E só desenvolve o raciocínio lendo, relendo e estudando os 1000 livros. São Francisco de Assis nem leu. Pois é, porque o senhor falou para mim que o habitante dele foi para o astral superior. O habitante. Mas como a natureza matéria foi para as classes inferiores. Como a natureza é a dona de tudo, é a vida que fez a nossa vida e todas as vidas, e São Francisco de Assis sempre foi um aparelho que nunca deu problema para ela. Pois é. Todas as vezes que ele nasceu, como mulher, como homem, como mulher, como homem, como mulher, como homem, nunca deu problema para ela. Aí o que ela fez? Não vai descer de classe o habitante. O habitante está separado, o habitante está separado dos outros, não vai mais nascer. E o aparelho vai passar por várias coisas boas. Primeiro ela dá um tempo dele ser água. Num lugarzinho que nem lapida ninguém, nem ele se lapida. Porque é só através desse jeito que ela leva. A natureza, ele está falando da natureza, lá nos fininhos. E São Francisco de Assis, é por isso que o dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, Nacional Superior, em homenagem à natureza.
No calendário católico, veja bem, no calendário católico, todo dia é dia de um santo. No calendário católico, todo dia. Você diz, poxa, 365 dias, todo dia é dia de um santo. Todo dia é dia santo. Mas vai ter o dia, seu dia, o dia racional. Seu dia. Você já sabe qual é o meu dia, seu João? E eu sei lá. Vamos tocar, ué. Vamos tocar. Depois. Voltando no Francisco. Fala. Voltando no Francisco de Assis. Foi aí que a natureza fez a prova, viu que ela não tinha como desenvolver o raciocínio dele, né? Várias provas que ela teve com o seu Manuel. Por que ela não segurou até a fase racional, para que ele tivesse oportunidade de pegar no conhecimento? Porque não se conhecia. Sim, pois é, mas ele podia continuar nascendo, morrendo, a energia desse aparelho aí, até entrar a fase racional. Mas não tinha mais. Aí é questão dela. Decisão dela. Viu que não teve como desenvolver o raciocínio, e aí já jogou para as classes inferiores, mas com privilégio. Aí tá aí. Aí como é o habitante tem que seguir as coisas por conta da natureza. Esses habitantes que materializam com máquina de raciocínio, ele fica por conta da natureza. A natureza determina para nascer uma pessoa, ele vem no pingo d'água. Veja bem, é uma lapidação. Ele vem no pingo d'água. O pingo d'água não significa nada, mas transforma num ser aparente, um todo-poderoso, que é uma pessoa. E ele vem no pingo d'água. Mas só gera ser humano quando vem com a energia racional, quando vem com o habitante. Por isso, às vezes, a pessoa fala, mas que borogodó é esse? Que tem no pingo d'água que transforma numa pessoa? O borogodó é um habitante. Então aí é uma lapidação. Nasceu aqui lapidando. Aí para esse habitante, é uma lapidação, porque ele só vai voltar igual os outros que desceram de classe. Ele está lá, não pode mais nascer com máquina de raciocínio, está no espaço, separado dos outros. Esses que nós que estuda, que desmaterializou, já está, daqui a pouco, pau na mula, para lá. E os que descem de classe, já vai ficando separado, sofrer ainda 27 eternidades, para poder voltar. Depois vamos tocar, senão nós não tocamos. Meio dobrado, ó. Uma vez o violino, uma vez vocês. Meio dobrado. E? Meio dobrado. 1, 2. Fala, Célia, o que é? O que é isso? E tudo está na programação do racional superior, tudo, a deformação, tudo. Está na programação também do racional superior os acontecimentos racionais, não está? Então, por isso tem a hora certa. Tudo tem sua hora certa. Então, esse chamado que o racional superior dá nos livros é um chamado de atenção para não acontecer o desleixo. Mas está tudo dentro do tempo que foi programado. Perfeitamente. A não ser a vidência, essa vidência sem ser a vidência racional, ou seja, de curso primário que poderia ter mais aparelhos com essa vidência, né? Como você adquiriu. Então, isso aí é uma colher de chá que o racional superior dá. Sim. É o acumulamento do sentimento no conhecimento. É uma contagem. Tem o gráfico, conforme você vai lendo, ele está andando, e tem essa contagem. Se você pega no livro e vai ler, aí você concentrou 20 minutos, você leu 1 hora. Então se estipula a hora. Ah, chegou a hora de ler, vou ler. Pega o celular, põe longe. Começa a ler. Daqui a pouco o celular. Trim, deixa para lá, não vai olhar quem é. Aí você tirou 1 hora para ler, aí você vai ler.
Então você só pode parar quando você olhar e der 1 hora. Quando deu 1 hora, aí sim. Aí você vê o que deu para se memorizar. Porque isso aí tá gravando o sentimento seu no conhecimento. Aí o que você sentiu, gravou, porque é um gravador, grava, e grava no acumulamento. Para abrir a evidência antes dos 100% de você enxergar. Então é uma contagem que o racional superior dá uma colher de chá. Então, a leitura racional. Aí passou 1 hora, aí você vai no banheiro, toma água, depois pega de novo, estripula a hora. Agora é só tem hora para tudo. Hora de trabalhar, você trabalha. Hora de almoçar, você almoça. Então, essa vidência aí pode ser que esteja atrasada, poderia ter mais aparelhos nessa condição, mas não da consagração, não, isso aí da bomba, não. Isso não chegou o momento ainda, a hora. Não chegou ainda. Existe, por exemplo, começar a acontecer as coisas racionais. Minha natureza sabe. É a hora certa das coisas acontecer, porque foi um prazo que ele deu. Está esperando isso, está esperando aquilo, uma chance. Se acontecer antes, beleza. Se não acontecer, é só na data certa. Dali em diante, acabou. Quem fez por onde, está em funcionamento. Quem não fez, tem que correr atrás do prejuízo. Então, é dali em diante, aí é só racional. Aí não tem mais atrapalhação, não tem mais nada. Então é a hora certa das coisas racionais acontecerem. Agora, enquanto isso não acontece, é lapidação, uma coisa aqui, outra ali, vai estudando. E assim você vai levando. Porque a matéria tem a vaidade. Vaidade lapida. Lá no terceiro da obra, terceiro do histórico, o pai fala que a vaidade lapida. Aí vai o ser humano não conhece nada dele, raspa toda a sobrancelha. Aí depois pinta com lápis. Está tirando a proteção do olho. A sobrancelha dá uma proteção ao olho enorme. Não deixa poeira cair no olho. Não deixa suor cair no olho. Não deixa a água, quando você está tomando banho, cair no olho. É a sobrancelha. Aí você vai tirar tudo. Você pode arrumar, ficar bonitinha, mas não tira, não raspa não. Raspou, você tirou a proteção do olho. Igual os cílios, né? Que é pra poder... É, igual o cílio. Não pode tirar o cílio. O cílio, né? Cílio. Esses cabelinhos você não pode tirar. Qual é a função dele? É o trinco da porta. É o cílio, ele é o trinco da porta. Se tem uma porta, se você tem uma porta sem trinco, você encosta a porta, daqui a pouco ela abre. Encosta a porta, daqui a pouco ela abre. Esses cabelinhos, a missão dele é, quando você fecha a pálpebra do olho, ele enrola um no outro. Aí você dorme, relaxa e ele está seguro. Sem o trinco, sem os cabelinhos, quando você está pegando no sono, o olho abre. Aí você acorda. Aí, de novo, quer dizer, uma lapidação para você dormir. Só se você tiver com sono muito pesado, mesmo assim você dorme com os olhos abertos. Porque você tirou o cílio. Não tira não. E achava que era a natureza que colocou para ficar bonitinho. Deixar o ser humano mais bonitinho. Então é vaidade. Isso aí entra na vaidade. Viu? Você é novinha, não faz isso não. Pode arrumar tudo, o cabelo e tal. Mas nada de raspar a sobrancelha, nem tirar o cílio. Nada disso. Ó, vamos agora ao dólar furado. O dólar furado. Vai lá, Tião. Beleza, voltou os anos 70. Ô, época boa. 70, os anos 70. Sampaio pegou isso aí, né?
Sampaio, nós dois não corremos mais. Nós fomos lá. Então, cabelão na cintura, né? Hein? Cabelão na cintura. Ah, nessa época, Calça boca sino. calça boca de sino era moda. Fivela de vaqueiro. Aqueles cabelos parecendo aqueles cabelos breque, chamava breque. Parecia uma árvore. Aí você pegava um pente, tinha 3 dentão assim. Você penteava assim. Você assanhava mais ainda. Então ficava igual um pé, um pé de árvore. Batesse uma pedra lá, batia e voltava. De tanto cabelo e assim. Esse era o nosso conjunto. Calça branca, boca de sino, camisa vermelha. Camisa vermelha. Uma pataca bem grande aqui, se botava. E assim era o conjunto. Então naquelas épocas, os conjuntos musicais, tudo tinha uniforme. Era bonito. Hoje não, você vê os caras até sem camisa toca. Tatuado. O pior que cada abacaxi faz sucesso. Pois é, aí fica lá ainda cheio de tatuagem, né? Outro dia eu vi uma senhora lá no Big lá, entrou lá, uma senhora já de idade. As costas dela, tipo uma árvore bem grande nas costas e no peito. Ainda vai nua pro supermercado que é para mostrar. Se todo mundo vendo lá. Fica feio. Às vezes a pessoa tem um corpo bonito, enche de tatuagem, fica feio. Fica feio. Sem mostrar o que ganha. Cada tatuagem que se faz, você ganha um bicho para te perturbar. Isso aí tem mais essa. É um agravante. Vamos para KR. Já tem seus acompanhantes, ainda quer mais. Ah, mas um trocinho bem aqui na orelha. Sim. Então você vai ganhar um bichinho pequenininho. Do seu tamanho. KL. Tem Sampaio. Essa é da década de 80. Se lembra também, né? 80? É, ué. Essa o dólar furado, década de 70. KR da década de 80. Foi o melhor período das músicas. Sim. A música era bonita. Tinha censura. Só passava, hoje em dia um bode berrando já faz sucesso. Mas naquela época não, passava pela censura. Se você ia gravar uma coisa boa. Pode falar. O pai fala tanto nesses filhinhos, mas tanto, de quem coloca livro debaixo do colchão, de quem coloca livro debaixo do travesseiro, que eu estou pensando se eu vou fazer também para ver se funciona. Porque todo livro que eu pego está escrito lá, o pessoal que põe livro embaixo do colchão. E então, aí ele fala assim, a pessoa apela para tudo. Apela para tudo. Coloca uma montoeira de livro debaixo do colchão. Uma montoeira de livro debaixo do travesseiro para sonhar com um mundo racional. E às vezes até sonha. Aí, então, mas quem transmitiu? Quem transmitiu? Do tanto que ele fala que eu já estou começando a acreditar nisso já. Não, ele está mostrando que as pessoas assim, tem hora que apela. Mas não precisa disso não. É estudar e pronto. Aquelas pessoas. Ele fala tanto sobre isso, eu já tô porque a pessoa acha que é igual a Bíblia. É igual a Bíblia. Põe a Bíblia aqui. Aí você põe a mão na Bíblia. Respeito pela Bíblia. Né? Então ele está mostrando assim que a pessoa está apelando. Mas não, é só estudar, não precisa apelar para isso não. Só estudar, nos fininhos mesmo ele fala isso. Eu vi lá, eu pensei, vou lá e vou perguntar pro João, porque o pai tá falando demais disso. Uma vez naquela época, década de 80, eu ia pegar livro lá no Edson Pinto, chegava lá,
Eu gostava porque ele emprestava mesmo, não tinha... ele e Juarez, quando tinha livro, pode pegar livro aí. Aí eu ficava, beleza. Chegava lá na casa do Edson, ele levantava o colchão assim, ó. Tava o lastro o estravo era só de livro. Ele disse, escolhe aí. Aí, beleza, ia só escolhendo o livro que eu queria. Mas ele mesmo não lia. Ele estava apelando para isso. Edson, você está lendo? Mas por que, rapaz? Lê? Estou lendo sim, mas aquela leitura que nem leitura era. Então é ler mesmo, parar de besteira, ler todo dia. O alimento do desenvolvimento do raciocínio é a leitura diária. Leia todo dia, nem que lê pouco, mas leia todo dia. Isso aí é importante, é energia racional. Assunto, conversa racionalmente. Isso aí está ajudando. Ajudando a desenvolver o raciocínio. Ô Neve, qual livro você está lendo? 52? 59? Fala aí, Neve. Falando do triunvirato. Triunvirato. Vai, fala mais. Vira do lado do nada para o tudo. Que mais, Neve? Olha, você está no início? Tem muita coisa boa aí. Não vou falar porque já está na hora.
tanta coisa nova no mundo. O que ele poderia, o senhor poderia esclarecer com relação a isso? Tudo isso aí ainda é remanescente do segundo milênio. Tudo isso aí já estava até previsto ainda para que ia acontecer. Terminou, agora a natureza não está mais alimentando o pensamento, aí o pensamento está fraco. Mas essas outras coisas que já está programado pela natureza vai surgindo. Mas cada vez mais fraco e cada vez só para lapidar. Porque é remanescente do segundo milênio. É coisa que era para, por exemplo, na civilização antiga, o progresso veio até aqui. E nessa civilização de hoje, ele vinha até aqui e ainda passava a ir até aqui. Então hoje nós estamos aqui. Essas coisas daqui ainda estão vindo para cá. Que ainda é do segundo milênio. Mas o pensamento cada vez está mais fraco. Esse foi o segundo objetivo do pensamento. Que foi preparar o ser humano. Agora o primeiro não, foi só para se seguir aqui e voltar. E o senhor uma vez falou que também o objetivo do pensamento foi para a gente entender. Sim, o primeiro objetivo do pensamento, ele foi feito para você entender e compreender a sua origem através do alfabeto astrológico. O primeiro, do astral superior. Você seguia a risca, isso aqui e voltava para o mundo racional. Então desenvolveu a imaginação e o pensamento. Desenvolveu. Então quando chegou no 16º degrau, todo mundo já tinha passado a fase da imaginação e do pensamento. Todo mundo já estava com entendimento 100%. Aí veio o alfabeto astrológico, no 16º degrau. E todo mundo era eterno. No 16º degrau, tudo era eterno. Aí veio o alfabeto astrológico, eles iam seguindo, sabia que não podia mexer na matéria, olhava para a palma da mão, sabia quem ele era, e o que tinha que fazer, seguia a risca para voltar. Aí ia voltando, se ia seguindo, e a durabilidade de vida era longa. Então eles tinham que seguir a risca isso aqui, não podia mexer em nada da matéria. E tudo que já estava evoluído, que foi a primeira civilização, é só até ali, só e pronto, não pode mexer mais. Aí eles iam seguindo isso aqui. Aí aqueles que foi seguindo, quando transformava, que é só transformava uma vez, que eles eram eternos, eles murchavam, secavam, igual um pau. Depois soltava fragmento e desaparecia. Voltava tudo para o astral superior. Porque o primeiro alfabeto é do astral superior. Todos que voltou para o astral superior, hoje, eles são habitantes do mundo racional. Agora, aqueles que não seguiram o alfabeto astrológico, o primeiro, foram inaugurar o astral terra. Então presta atenção que aí está uma emenda muito legal. Se prestar atenção nessa...